Fala, galera. Aqui é Rodrigo Nogueira. Como havia prometido para vocês, um conteúdo exclusivo somente para vocês que estão aqui no grupo. Eu vou começar a apresentar um conteúdo mais denso, né? Mais completo. E não tem como falar destravar, como se destravar, se entender o seu propósito. Porque destravar tem a ver com retirar os obstáculos que tem na sua vida para descobrir o seu propósito. E não tem como entender o propósito sem entender da onde ele veio, como é que ele surge, como é que ele existe, como é que ele vem para você. É algo que você escolhe? É algo que Deus escolheu para você? É algo que é seu destino de qualquer jeito? Como é que funciona isso? Da onde vem essa coisa de propósito? E quais são as coisas que afetam a sua vida saber o seu propósito, ou seja, ter clareza sobre qual é o seu propósito. Então, a primeira coisa que nós vamos entender é entender e definir claramente o que é o propósito, né? Qual é, de onde ele veio, e com isso pôr os pingos nos i sobre, a partir, né, desse entendimento, aí você tem clareza, então você vai verificar na sua vida, fica mais fácil encontrar quando você sabe o que é o propósito, como que ele parece, o que ele ativa em você, como sentir que você está dentro do seu propósito e tudo mais. Então, para entender, vai ter que entender o seguinte, que você é muito mais do que o seu corpo físico. Primeiro item. Você é muito mais do que o seu corpo físico. O seu corpo físico só é um veículo para quem você é, para sua alma, para o seu espírito. Na segunda aula nós vamos ver essa parte, vamos mensurar a questão da alma e do espírito. Mas a princípio, agora nessa primeira aula, nós vamos entender como funciona a questão do propósito. Vou te dar essa visão e aí nunca mais você vai ter dúvida sobre o que é o propósito e vai ter a capacidade de explicar para qualquer pessoa o que é o propósito. A partir dessa base essencial de clareza, aí sim, aí você consegue ir construindo e destravando as coisas e você consegue discernir o que tem a ver com você, o que não tem a ver, o que é, tá? Então, da onde vem o propósito? O que é esse negócio de propósito? O propósito funciona o seguinte, a primeira coisa que você tem que entender é que você é um ser espiritual, é um ser que transcende o físico, certo? Quer você acredite ou não, você pega essa explicação, pega esse entendimento e verifique na prática se isso tem lógica ou não, ok? O que acontece? Vamos colocar aqui para você entender da onde a origem do seu propósito, certo? Nós entendemos que você estava como alma vivente, como consciência espiritual no plano de Deus, no plano divino. Vamos colocar aqui o que a tradição coloca como Kairos, né? O tempo de Deus. Isso aqui vem da filosofia grega, o nome, mas vamos pensar que é o tempo de Deus. E o que é esse tempo de Deus? Como é que funciona essa questão aqui visual, né? Vamos fazer uma visualização só para você entender. É uma analogia, tá? Uma explicação aqui no papel. O que é esse tempo aqui? As pessoas acham, assim, tem a ideia que fala que Deus é passado, presente e futuro. E é nesse sentido aqui. Então, o que acontece? Imagine aqui, você tem o presente, o passado e o futuro ao mesmo tempo. Então, Deus é o todo. Deus é o todo.
aqui o tempo de Deus, onde é a observação. Desse ponto de observação, observando o tempo desse ponto de vista, você vê o passado, o presente e o futuro todos juntos. Você tem a percepção de ver tudo de uma vez. Não é uma questão que não tem o passado, não tem o futuro. Ele está todo percebido, sentido, interagido, interagindo de uma forma presente. Esse aqui é o já, né? O é, Deus é. Quando você estava com Deus, então, lá no princípio, antes de encarnar, né? O que acontece? A sua percepção é semelhante à percepção de Deus. Porém, você decide sair, você e Deus, onde vê o propósito. Você e Deus decidem junto a experiência que você vai viver na linha temporal. Certo? Então você desce para viver uma experiência no tempo, no Cronos, né? No tempo do homem. Tempo linear. Vou colocar aqui, fica mais fácil entender. Tempo linear. Quando você chega nesse tempo linear e vai viver a sua experiência que você planejou, você e Deus aqui, ó. O planejamento é metade você, metade Deus. Então não tem aquela coisa de dizer Deus me deu uma missão que eu não aguento. Ou, né? A coisa foi decidida junto. Deus irá trabalhar do tempo do Kairos e você vai trabalhar no tempo da linear. E aonde que acontece o processo? Quando você vai encarnar aqui no corpinho, no bebê, na criança, o que acontece? As informações que você tinha aqui na sua consciência eram todas elas de começo, meio e fim do seu propósito. E você fez um planejamento. Vou viver essa experiência lá no linear, certo? E essa é o seu desejo, a sua vontade. Fazer uma experiência daqui, uma concordância de Deus, você entra aqui no jogo. Só que a informação que está aqui, ela é muita informação. Ela é informação de anos de vida, né? Então, o que acontece com essa informação? Ela é comprimida. Ela é comprimida. Ela é feita o que a gente coloca aqui, o zip, né? Ela é compactada, ela é zipada em pastas de informação. Porque o corpo humano que está aqui não é capaz de suportar a experiência de toda a informação linear. Então ela tem que viver tempo por tempo e ir descompactando essas pastas. Então fica gravado aqui em você essas informações. Você está aqui e você tem as pastinhas dentro de você. O que eu quero dizer? Que aí o corpo vai crescer, vai se desenvolver e essas pastas vão sendo descompactadas uma por vez. Por quê? Para dar a capacidade desse corpo conseguir processar essa informação em um nível mais físico. Então você começa a ter vislumbre de coisas no futuro, algumas informações, começa a captar, ou seja, já está gravado em você possibilidades do planejamento dessa vivência no tempo linear. E ela está tudo gravada dentro de você, compactada dentro em um nível de consciência mais profundo. Eu vou explicar na próxima aula como é que funcionou, como é que esse processo se instala mesmo no processo espiritual. Eu tenho esse entendimento, certo? E aí, o que vai acontecer? Você vai estar com essas pastas que são arquivos
da sua vivência na linha do tempo, que só vão ou não ser desempacotados caso o seu planejamento comece a acontecer conforme o idealizado. Ou seja, o que está acontecendo com as pessoas? O que eu me proponho a fazer? O que está proposto nessa aula? Por isso que essa primeira aula é bem importante. Qual é a proposta minha nesse grupo? É ensinar você, dar os primeiros passos para você, o entendimento de como é que funciona essa parada. E que esses arquivos estão dentro de você. E você vai andando e vai vivendo na linha do tempo, ok? E nessa linha do tempo você vai encontrar pessoas que vão abrir e te ajudar a abrir esses arquivos, porque são possibilidades. Não são necessariamente todos os arquivos você vai conseguir abrir ou não. Isso vai depender de você. Ou seja, por isso que a conexão, o network, estar fazendo cursos, só tá, na verdade, vai fazer você lembrar daquilo que você veio planejado. Então, existe um planejamento. Cada consciência fez esse planejamento. E às vezes esse arquivo ele consegue ser descompactado quando você há uma conexão com outra pessoa. Por quê? Quando você se conecta com outras pessoas, você andando sozinho, você tem um caminho, né? Você tem uma possibilidade. Mas quando você... uma gama de possibilidades. Mas quando você se conecta com outras pessoas, o que vai acontecer? Vai surgir mais caminhos de possibilidades. E aí, o que vai acontecer? Você vai ativar arquivos dentro de você, com arquivos dentro dessas pessoas, e os dois juntos vão disparar uma outra realidade. Então, há uma alteração ou uma abertura de possibilidades. Ou seja, quando você encarna, você tem esse conjunto de possibilidades. Quando você começa a fazer mais e mais contato com outras pessoas e mentorias, você começa a abrir possibilidades de realizar outras coisas. Então, assim, o que você era capaz de fazer hoje, você acredita que você é capaz de fazer alguma coisa hoje, mas amanhã você conhece uma pessoa e essa pessoa choca você, traz um código, traz uma informação que abre e descompacta esse arquivo. Você mesmo descompacta esse arquivo, traz para fora. Porque aí tem uma nova possibilidade de realizar. Ou seja, quando nós viemos aqui, nós viemos com um pacote de informação para trabalhar certas coisas. Mas no meio do percurso, esse processo ele pode ser variável, ele pode ser modificado, ampliado, encurtado, né? Traumas, bloqueios, travas. Você pode conhecer uma pessoa ruim, por exemplo, e que de vez de ela ajudar a desempacotar o seu arquivo, ela vai entulhar ainda mais, colocando mais bloqueios, colocando mais dificuldades, fechando a pasta ainda mais e não deixando você desenvolver. Você entendeu? E aí você vai tendo travamento, travamento, travamento. Ela vai travando os seus arquivos, ela vai empilhando coisas neles e não vai deixando você travar, deixando ainda mais difícil de acessar as coisas que já estão dentro de você. Ou seja, essa primeira aula, o que eu queria deixar gravado no seu coração é o seguinte: tudo que você precisa para ter sucesso nessa linha, nessa experiência temporal que você quer viver, possivelmente, aqui eu já entro com possibilidade, mas possivelmente, realmente, já esteja tudo dentro de você. Por isso que o cair para dentro, o leste errar, a introspecção, o autoconhecimento, faz você entrar dentro de você e pegar esses arquivos. E aí a sua vida começa a mudar. Ou seja, o seu propósito é viver uma cadeia de experiências. É desempacotar. Cada aqui é uma experiência que você quer viver. Conforme você vai vivendo essas experiências, você vai desempacotando essas informações. Por isso que, apesar de as pessoas acham assim, tipo, então tudo que eu sofri foi por causa de um propósito. Na verdade, sim e não. Por que sim e não? Sim, porque no sentido de quê? Olha que doideira é essa.
Porque, na verdade, você veio preparado para qualquer linha temporal que pudesse acontecer. Então, por isso que a sensação que quando você está aqui e está cumprindo o seu propósito, a sensação é, né? Você está cumprindo o seu propósito. A sensação é que tudo que você viveu no passado teria que acontecer para você estar naquela situação. E é verdade. Porém, a verdade é que, além disso, existia infinitos caminhos de possibilidades dos pacotes serem desempacotados de uma certa forma. Que essa possibilidade você só conseguia ter essa percepção estando aqui, no Kairos, no tempo de Deus. Então, esse é o grande jogo, é a grande maluquice no sentido de que quando você estava com Deus, você sabia todas as coisas. Mas quando você encarna, você deixa de saber, porque na verdade você deixa de saber para viver a experiência linear, porque você não sabe qual linha de experiência você vai viver. Então você tem todos esses pacotes dentro de você para você utilizar. A diferença e o segredo está o seguinte: a consciência disso. E esse é o meu objetivo. Esse é o meu propósito. O meu propósito é deixar você consciente do que está acontecendo de você e como está acontecendo com você. Essa é a minha missão. Esse é meu propósito. É deixar clareza. É trazer para você a explicação do que está acontecendo. Por que, que você tem a vida que tem. Por que você passa o que passou. Por que você passa o que passou. Mesmo Deus sabendo todas as coisas, como é que funciona isso? Essa é a minha missão. É tirar as cortinas da espiritualidade. Tirar as cortinas do movimento. Tirar as cortinas e deixar você o quê? Lúcido. Agora nós estamos entrando numa nova era, num novo caminho, numa nova forma de ver o mundo, onde o que estava escondido será descortinado. Isso daqui é o que Jesus falou lá no passado. Eu falo das coisas da terra, porque se eu falasse das coisas do céu, vocês não iam entender. Porém, chegou o momento de começar, não sou só eu, muitas pessoas vão falar isso, de começar a revelar para vocês o que Jesus queria falar naquela época para os apóstolos. Mas se eles não estavam nem entendendo amor ao próximo, não estavam entendendo nem como partilhar o pão, quanto mais entender essas coisas espirituais. Não tinha lógica você ensinar a pessoa coisas da 10ª na faculdade enquanto a pessoa está no primário. Nós já passamos do primário. A humanidade tem que avançar. Então esse é o momento agora. É o momento de começar a ficar lúcido sobre o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com o mundo, como é que as coisas estão acontecendo. Então, eu vou ficar por aqui nessa aula. Amanhã a gente se vê na outra, tá? Então o seu propósito está dentro de você, as pastas para aplicar qualquer linha do tempo que venha acontecer, ou seja, dentro do seu ser está tudo o que precisa para você se realizar. E qual que é a minha missão? Minha missão é deixar você lúcido. Primeira minha missão é deixar você lúcido do que você é, quem você é, o que está acontecendo. E a segunda é, eu vou ser o agente, um dos agentes que vai te ajudar a desempacotar esses arquivos. Só eu trazer essa informação aqui para você, você já vai falar assim, uau, desempacotou alguma coisa em mim. Porque isso, até essa informação já está dentro aí de você. Já está no seu código. Isso aqui não é, você vai falar uau, porque isso aqui não é uma novidade para você. Você só não estava à luz. Minha missão é lembrar você de que foi isso que você tratou com Deus. Foi isso que está dentro de você. E agora é a hora de você lembrar isso. Entendeu? Então, eu consegui captar essa informação. Estou trazendo para você. E agora o jogo vai ser outro. Porque agora você vai entender de onde você veio. E o que você tem que fazer. E o como cumprir isso que tem que fazer. Minha missão é te ajudar a deszipar, descompactar esses arquivos. E fazer você lembrar daquilo que você veio fazer. Ok? Na próxima aula, a gente vai aprender sobre como que esses arquivos funcionam e como que eu começo a descompactar esses arquivos da consciência. Beleza? Fica com Deus e até a próxima.